Aleluia! Glória a Deus! Deus, Ele tem falado. Podem acender as luzes aos nossos corações nesta noite. E o tema que nós iremos falar é um tema muito importante, queridos. Eu prometo que antes de meia-noite eu termine essa mensagem. Por isso, se segura aí, tá bom? É na sua cadeira. Só se não der mesmo, aí você se levanta, tá bom? E vai no banheiro, tudo, mas se der para segurar, segura, porque muitas vezes Deus, Ele está falando aos nossos corações e muitas vezes não há nem precisão e às vezes nós nos levantamos para tomar água, para ir no banheiro e muitas vezes só aquele momento que nós vamos, nós acabamos perdendo aquela palavra que Deus queria falar especificamente aos nossos corações. Então, que essa palavra nessa noite, ela encontre um lugar seguro no seu coração, que essa palavra, ela encontre uma terra fértil nessa noite no teu coração, para que possa dar frutos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nessa noite nós iremos falar sobre o tema derrubando o gigante com a força de Deus. Então nessa noite Deus irá falar aos nossos corações sobre isso, sobre derrubar o gigante com a força de Deus. Quantas e quantas vezes nós tentamos derrubar o gigante simplesmente com a nossa força, simplesmente com o nosso intelecto. Então nessa noite, Deus, Ele irá falar aos nossos corações que nós temos condições de derrubar os gigantes. E quando nós falamos de gigantes, nós podemos observar que existem vários tipos de gigantes que operam em várias áreas da nossa vida. Muitas vezes existe o gigante que quer destruir a nossa família. Tem gigantes que quer destruir os nossos relacionamentos. Tem gigantes que querem destruir a nossa vida financeira. Mas nessa noite nós cremos, pelo poder da palavra de Deus, que esses gigantes irão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Na nossa caminhada, queridos, nós iremos entender que muitas vezes nós iremos encontrar vários desafios. E se nós fôssemos mensurar esses desafios que nós iremos encontrar na nossa caminhada, nós podemos dizer que esses desafios, eles podem ser desafios pequenos, desafio médio e desafios gigantes. E eu perguntaria para você nessa noite, qual tem sido o desafio que você está enfrentando hoje, agora? Será que é o desafio pequeno? Será que é o desafio médio? Será que é o desafio gigante? Eu perguntava para minha mãe hoje: mãe, qual é o desafio que a senhora está enfrentando hoje? Ela disse: meu filho, o desafio que eu estou enfrentando hoje é o desafio gigante. É mesmo, mãe? Pois nós vamos orar para que a senhora consiga vencer esse desafio gigante pelo poder que há no nome de Jesus. Qual tem sido o teu desafio? O que você tem feito para lutar contra ele? Nós vamos entender que algumas pessoas que olham para os desafios, os gigantes, e já desistem logo antes e acabam se submetendo ao mesmo. Muitas pessoas, ao avistarem os desafios, elas nem tentam e muitas vezes acabam desistindo de enfrentar
esse gigante. E muitas vezes, por não enfrentar esse gigante, a maioria dessas pessoas acabam se submetendo a esses gigantes. E a pergunta que nós fazemos é: por que muitas pessoas, em vez de enfrentar esses gigantes, enfrentar esses desafios, acabam desistindo até mesmo antes de tentar? Deus, Ele quer falar nessa noite aos nossos corações sobre isso, para que nós não venhamos a desistir, porque nós vamos observar, enquanto tem pessoas que desistem, já tem pessoas pelo outro lado, que quando olham os gigantes, quando olham os desafios que vêm ao seu encontro, eles encaram como uma oportunidade de promoção que Deus permite que esteja acontecendo na vida deles. Ou seja, quando eles olham os desafios, quando eles olham esses gigantes, eles olham com um olhar diferente, e eles olham para eles e dizem: esta é a oportunidade que Deus está me dando para que eu venha me promover, porque eu sei, quando eu vencer esse desafio, quando eu vencer esse gigante, a minha vitória estará nas minhas mãos. E é isso que Deus quer de mim, queridos. É isso que Deus quer de cada um de vocês aqui nessa noite. Porque a palavra diz que Ele não coloca para nós nada além do que nós podemos suportar. Se Ele permitiu essa situação acontecer conosco, certamente Ele sabe que nós temos a força e a capacidade de vencer esse desafio e depois cantarmos o hino da vitória. Amém? Queridos, nós vamos ver aqui na palavra de Deus sobre um grande homem, que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. E nós vamos ver aqui alguns pontos fundamentais que irão nos ajudar a vencer esse gigante das nossas vidas. Então gostaria que você prestasse bastante atenção nesses pontos fundamentais, porque esses pontos irão nos ajudar a vencer o gigante das nossas vidas. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26, diz o seguinte: 1 Samuel 17, 26. Baixa só um pouquinho, Paulo. 1 Samuel 17, 26. Então deixa eu pegar aqui. 17. 1 Samuel 17, 26 diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que proferir a este filisteu e tirar e afrontar sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Neste momento, nós vamos observar que no povo de Israel existe um grande gigante que se levantou para afrontar o povo de Deus, para afrontar os filhos de Deus. E é interessante que toda vida que se levanta um grande desafio para enfrentar o povo de Israel, Deus sempre levanta um líder. Deus, ele sempre levanta alguém para combater esse gigante, para combater esse inimigo, para que a vitória viesse a ser
do povo de Deus. E nós vamos entender que nesse momento, uma das primeiras coisas que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, antes de enfrentar o gigante externo, primeiramente nós temos que enfrentar o gigante do medo. O gigante do medo. E esse gigante do medo, ele não está lá fora. O que é que está lá fora? O que está lá fora é o que vai contribuir para aquilo que está dentro venha a se manifestar. Antes de Davi vencer essa batalha, ir para a batalha, ele tinha que vencer primeiro esse gigante do medo que estava dentro dele. E eu quero dizer para vocês nessa noite que existe uma grande diferença de sentir medo e ter medo. Sentir medo, todas as pessoas irão sentir. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte do nosso instinto de defesa. Agora, ter medo já faz parte da decisão de ter ou não ter. Então, antes de Davi ir enfrentar, ele tinha que vencer isso dentro dele, esse medo dentro dele. E nós vamos observar que quando Davi ele ainda não era rei, ele foi lá ao encontro dos seus irmãos. Todo Israel estava olhando para aquele gigante e todo Israel estava totalmente paralisado. Por quê? Uma das coisas que o medo faz é paralisar a vida de uma pessoa. O medo ele é capaz de paralisar. O medo ele é capaz de fazer com que a pessoa avance. O medo é capaz de travar a vida de uma pessoa por anos. Por anos. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que passaram por uma situação difícil no seu passado e depois de mais de 10 anos, 15 anos, continuam travados por uma experiência que teve há mais de 10 anos. Por quê? Porque ela está paralisada por conta do medo. Enquanto não vencer esse medo, esse gigante do medo, não tem como vencer o gigante externo. E era assim que se encontrava. E Davi, ele sabia disso. Por isso, ele olhou para dentro de si e decidiu: eu não vou ter medo desse gigante. Eu sei que ele é gigante, eu sei que ele é forte, eu sei que ele é poderoso, porém eu irei vencê-lo. Se Davi, ele conseguiu dominar o espírito do medo, nós também podemos dominar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se Davi conseguiu vencer o gigante do medo, nós também conseguiremos vencer. O segundo ponto que nós iremos compreender é que nós também temos que nos conhecer. Temos que nos conhecer. Então Davi, ele olhava para dentro de si e ele sabia quem ele era. Ele olhou e viu todo o seu passado. Ele olhou e disse: eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Deus. E a partir do momento que eu me conheço, eu sei das minhas capacidades. Eu sei
dos meus defeitos, eu sei das minhas qualidades, eu sei o que eu posso e eu sei o que eu não posso. Muitas pessoas não conseguem saber quem são. Tem pessoas que têm crise de identidade. Tem pessoas que uma semana é uma coisa, na outra semana é outra coisa. Parece um pouco de bipolar, um pouco de borderline. Então ela vive mudando de fase. Por quê? Porque ela não sabe qual é a sua identidade. Embora nós saibamos que a questão do bipolar, ele é uma patologia, né? E o borderline também, ele faz parte de uma patologia. Mas nós não podemos viver a nossa vida toda sabendo quem nós somos. Porque se eu não sei quem eu sou, como eu poderei vencer? Como eu irei conseguir saber aonde eu posso chegar? Quando eu me conheço, eu também tenho que conhecer o meu inimigo. E Davi, ele vem declarando nesse momento, ele diz: quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o Deus de Israel? Nós vamos observar que o incircunciso é aquele que não é circuncidado. E no Antigo Testamento a palavra diz que quem é circuncidado, esse tem uma aliança com Deus. Então, em outras palavras, nós vamos observar que Davi fala: olha, eu tenho uma aliança com Deus. Esse incircunciso, ele não tem uma aliança com Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu sei que Deus, ele vai me dar vitória, e ele não vai permitir que esse gigante que não tem uma aliança com Deus venha me derrotar. Temos que conhecer o nosso inimigo. Para quê? Para que nós possamos ter vitória. Nós vamos observar, queridos, que quando eu venço o gigante do medo, e eu sei quem é o gigante e onde ele está agindo, a partir desse momento irá acontecer muitas coisas nas nossas vidas. Quando nós identificamos o gigante, quando nós identificamos onde ele está agindo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, e quando eu decido lutar contra ele, e quando eu compartilho com algumas pessoas, vai acontecer algo muito interessante conosco, que está lá no livro de Samuel, o verso 17, versículo 28, 1 Samuel 17, 28, diz o seguinte: Davi, ele falou para os seus irmãos, não foi para os seus amigos, que ele não estava gostando daquela ideia. E olha só o que foi que aconteceu quando Davi, ele venceu o espírito do medo, e quando ele falou quem era o gigante exterior. Olha só. O mais velho, que é o filho, né, de Jessé mais velho, falar... Tá faltando alguma coisa, Paulo? Tá, né? Pronto. Porque tá pequeno aí. O verso capítulo 17, versículo de número 28. 17, 28. De 1 Samuel. Diz assim: ouvindo, olha só, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi, e disse: por que descertes aqui
Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade que descestes apenas para ver a peleja. Nesse momento aqui nós vamos observar que quando Davi ele fala que vai vencer esse gigante, o irmão mais velho de Davi, que se chama Eliabe, em vez dele ficar feliz, em vez dele ficar contente, a palavra de Deus diz que ele fica furioso, ele se ira contra Davi, ele tem raiva de Davi. E nós vamos observar, queridos, que muitas pessoas também, quando nós começamos a falar os nossos sonhos, quando nós começamos a falar aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações que vai acontecer, muitas pessoas, em vez de se alegrar conosco, muitas dessas pessoas irão acabar tendo inveja de nós, irão querer nos jogar cada vez mais para baixo. E a pergunta que nós fazemos é: por que Eliabe ficou tão furioso com Davi? Por que ele ficou tão furioso quando ele ouviu Davi dizer que iria vencer aquele gigante? O que é que veio ao seu coração? O que é que se passou pela sua mente? Porque muitas pessoas ficam com raiva de nós quando nós falamos que vamos vencer. Porque é que muitas pessoas ficam com raiva de nós quando falamos que iremos conseguir terminar os nossos estudos, se formar na academia, se formar na faculdade, ter bons resultados? Porque muitas pessoas não compreendem isso. Nós vamos observar que dentre as várias coisas que nós podemos dizer que Eliabe ficou com raiva de Davi, é porque Davi, ele fazia coisas que Eliabe não fazia. Davi fazia coisas diferentes de Eliabe. Um exemplo, a Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas. Então não era qualquer um que era pastor de ovelhas. Para ser um pastor de ovelhas, você tinha que conhecer as ovelhas, você tinha que ter muito cuidado com elas. E a ovelha, ela não escuta a voz de qualquer pastor. Às vezes é anos e anos e anos até a ovelha escutar e obedecer. Nós vamos observar que além de pastor, Davi, ele tocava harpa. Ele tocava harpa. E Davi tocava tão bem a harpa que a palavra diz que no Antigo Testamento, quando o rei Saul, ele estava possesso de espíritos imundos, só no toque da harpa do rei Davi, a palavra diz que os demônios que estavam sobre a vida do rei Saul, eles eram expulsos através da adoração que Davi fazia. Eu creio que quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos louvando a Deus, demônios, eles são repreendidos. Quando nós estamos adorando a Deus, eu creio que enfermidades, elas estão sendo curadas. Eu creio que quando nós estamos com perfeito louvor e adoração a Deus, muralhas estão sendo colocadas por terras, grilhões, eles estão sendo despedaçados. Por quê? Por causa da adoração. Por isso é tão importante a nossa adoração. E nós vamos observar que Davi também, ele buscava a Deus. Davi, ele buscava a Deus de uma forma íntima. Davi buscava a Deus com muito amor. Davi buscava a Deus com um coração sincero. E sabe, querido, nós vamos
observar que quando nós começamos a ter atitudes diferentes, as pessoas irão começar a nos olhar diferente. Eliabe, ele tinha raiva de Davi. E nós vamos observar, se aparecer algum Eliabe no seu caminho, continue dando glória a Deus, porque a sua vitória está bem pertinha. Se aparecer algum Eliabe, querido, no teu caminho, dizendo que você vai perder, dizendo que você não vai conseguir, pode ter certeza que ela está mais perto do que você imagina. E nós vamos observar, nós vamos dizer isso, porque nós temos a nossa palavra de Deus que vai confirmar isso. Nós entendemos que a função de Eliabe é nos paralisar. A função de Eliabe é tentar fazer com que nós venhamos a desistir, para que nós não venhamos a alcançar a nossa vitória. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não deixe o espírito de Eliabe te paralisar. Não deixe o espírito de Eliabe te paralisar. Antes, pelo contrário, prossiga, continue, porque você está indo no caminho certo. A palavra, eu pesquisando sobre Eliabe, eu só encontrei duas passagens que falam sobre Eliabe. Uma está lá em 1 Samuel 16, versículo 6, que diz o seguinte: e ouvindo Eliabe, seu irmão, e sucedeu que entrando, ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus, porém o Senhor olha para o coração. A primeira passagem, imagine comigo, eu quero que vocês imaginem a primeira vez que a Bíblia fala de Eliabe. Nesse momento estava o profeta Samuel. Olha o Samuel de novo aí, hein? Então falando muito sobre Samuel, hein? Recebe, Samuel. Então estava lá o profeta Samuel para ungir ao rei. E de repente ele fala para Jessé: Jessé, traga todos os seus filhos, porque eu vou ungir um deles como rei. E o primeiro que Jessé faz passar adiante de Samuel é o mais velho, que se chama Eliabe. Imagine a frustração de Eliabe quando o profeta, Deus falou para Samuel que não vai ser esse o rei de Israel. Uma pessoa amargurada, ela é capaz de guardar aquilo no seu coração por anos. Uma pessoa chateada, uma pessoa ferida, ela é capaz de guardar isso no seu coração por muito tempo. Vocês já ouviram falar de vingança? Eu quero trabalhar com vocês, falar sobre isso, sobre a vingança. Existe um adágio popular que diz o seguinte: quem bate na cara acaba esquecendo, não é verdade? Porém, quem leva na cara nunca esquece. Isso faz parte do adágio popular, né? Ou do ditado popular, né, pastor? Ou do ditado. Ou seja, pessoas guardam isso. Guardam aonde? No coração. E guardam por anos. Por anos, por anos, por anos. E ela diz dentro de si: um dia eu irei me vingar. Um dia eu irei pagar
todo o mal que essa pessoa me fez. Às vezes nem foi por intenção, às vezes nem foi consciente, porém ela foi ferida. E tem pessoas que guardam, esperam apenas uma oportunidade para expor aquilo que está dentro do seu coração. E a outra